Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, peraí, antes de começar, eu queria saber se o meu nome tá aparecendo em duas, tipo, como se eu estivesse transmitindo alguma coisa. Tá não, né? Porque eu olhei aqui, tava dois Alans. Aí eu... Ah, tá Tá certo. não, tá não. Não, tá certo. Pronto, acho que a gente já pode começar. Certo? Então, boa noite, gente, de novo. Meu nome é Alan, eu sou do PET Serviço Social, eu sou um baby ainda, faz nem 4 meses que eu tô dentro. E também eu sou cursante graduando do curso de Serviço Social na UFAL. E aí eu vou passar a palavra primeiro para, depois agora, né, no caso, para o Thalisson, e depois a gente começa falando um pouquinho sobre os convidados e depois eles vão pegar a palavra. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Thaleson Barros. Eu sou também um baby do PET de Engenharia Ambiental e também comecei faço graduação no terceiro período em Engenharia Ambiental também. Sobre sobre o nosso tema do debate da mesa vai ser os desafios ambientais e sociais dos bairros Bebedouro, Pinheiro, Mutange e Bom Parto. Os nossos convidados, nós... Pode falar, Alan. Não, eu tô errado aqui. Thalisson, o seu áudio está desligado. Não estamos ouvindo Thales. Perdão. Bem, eu estava falando que da nossa mesa de convidados, nós temos 4 professores, aliás, 4 professores exatamente, e nós temos a professora Roxana Andrade, que é professora de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil do IFAL, ela é geóloga graduada pela UFPE e mestre e doutorando em Geociências pela UFPE. Também temos a professora Luciana Corrêa Maurinho Vieira, que é professora do Centro de Tecnologia do UFAL, no caso do CETEC, e engenharia graduada e mestre pela UFAL. Eu vou falar dos outros dois convidados. Para falar sobre a questão social, né, a gente trouxe a assistente social Gailiane Oliveira Santos, que é a assistente social responsável em coordenar ações nos bairros do Bebedouro, Bom Parto, Mutange e Pinheiro. E também, um olhar mais jornalístico, a gente trouxe o jornalista que mora nessa região, que se chama Marcelo Alves, que também tem uma atuação em redações de jornais impressos, e diários e seminários, eu acho que era. Semanários, bem como sites, rádios e televisão. Ele também produz atualmente um mini documentário chamado Bebedouro Chagas Abertas. E também ele possui ainda um canal no YouTube intitulado Conta Pra Mim. Deixa eu só corrigir o meu nome. É Emília Eliane, mas pode chamar M. Oliveira, fica mais fácil. Certo, desculpa. Então, tranquilo. Então, acho que a gente pode passar a fala para eles, né? Pela ordem aqui do roteiro, vamos passar a fala para a professora Roxana, aliás.
Para começar a sua fala. Boa noite a todos, né? Eu venho aqui agradecer aos PETs, no caso do Serviço Social e da Engenharia Ambiental, né, do curso do qual eu faço parte, ensinando a cadeira de Geologia, né? E eu fiz aqui como se fosse um histórico desse processo que eu atuei desde o primeiro momento, mas não pesquisando e não levantando dados sobre os bairros. Que dados são esses? Dados geológicos que eu vou mostrar a vocês, que a gente tem um enfoque geológico diferente quando a gente começa a trabalhar o processo que aconteceu nesses bairros, né? A geologia é a ciência que trata do estudo das rochas, né? Como a gente já sabe. Então, tem a área da petrologia, que estuda as rochas, tem a área da engenharia do petróleo, associada com a geologia, dos minerais, né, da geofísica, que foi muito utilizada, vocês passaram a ouvir muito pela imprensa, né, nas reportagens, o levantamento geofísico da área, que tipo de levantamento estava sendo feito. A geofísica funciona como se fosse um eletrocardiograma do subsolo, para ter informações como é que as camadas estão, se estão dobradas, se estão falhadas, porque isso era interessante para se saber o que é que estava acontecendo, qual a origem daquele processo ali naquele bairro, né? E a geotecnia também, que é um ramo da geologia que trabalha o quê? Dá um embasamento para soluções na engenharia civil. Então, o geólogo trabalha junto com o engenheiro civil, não é? Porque através das informações geológicas, você também trabalha os modelos matemáticos, que vai trazer respostas nessas áreas, não é? Então, aconteceu esse evento, não é? Esse evento em 2018, a partir do mês de fevereiro, precisamente na quarta-feira de cinzas, muita chuva, começou ali aquelas fissuras cada vez mais se abrirem, né, chamando a atenção, e o processo se desencadeou de uma maneira mais abrupta a partir do dia 3 de março de 2018, tá? Onde aconteceu aquele pequeno sismo naquela região, chamando a atenção, né? A partir daí, o Dinário, que é o coordenador da Defesa Civil, né, nos procurou aqui, querendo saber o órgão que pode ajudar vocês como Prefeitura e Estado, é a CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Aí o DACAL, o presidente do CREA, né, montou uma mesa, no qual a professora Luciana estava lá no auditório nesse momento, né, Lu, e começou para debater o que poderia ser, porque um processo desse, totalmente novo, não é? Acontecendo ali naquele bairro só do Pinheiro, que chamava atenção até aquele momento era o Pinheiro. Nessa reunião no CREA, se falou da mineração, se falou de águas pluviais, né? Tinham engenheiros já bem com uma bagagem enorme, como Aloísio, como Passos, né? Se falou de solos colapsíveis, se falou de fissuramento. A partir dali, eu comecei conversando com aquela população do Pinheiro, e alguns me diziam, há 10 anos, há 6 anos, minhas casas já fissuravam, né? Aí se começou a levantar mais informações, as tubulações também fissuravam, as tubulações de drenagem, né, pluviais da prefeitura, as tubulações da Casal de vez em quando, mas ninguém não imaginava nunca o processo que vinha a ser cada vez mais intensificado, né? Então, foi chamada a CPRM nesse processo, né? Aí a CPRM começou o quê? Levantar informações. E nesse intervalo, a imprensa, cada vez mais, a população angustiada, querendo respostas, o que a gente viu também foi muita desinformação passada para a população, deixando cada vez mais eles angustiados. Por quê? Porque o embasamento geológico, para você chegar a algumas conclusões, leva tempo, como vocês viram no desencadear do processo. Não foi rápido para se chegar a ter esses estudos e ter aquele mapa, o primeiro mapa das fissuras, e assim sucessivamente, né? Então, se falou muito da falha do tabuleiro na época, que a falha do tabuleiro passava dentro da mineração. Não é, gente. Eu até mandei para o Adalto um recorte do mapa geológico do estado de Alagoas, onde eu coloco os bairros, os 4 bairros, e a falha do tabuleiro. A falha do tabuleiro passa em Santa Amélia.
ali na parte alta, não passava dentro da mineração. Se vocês pegarem o mapa geológico feito pela própria CPRM em 2016, 2017, você não tinha uma falha mapeada naquela região do Pinheiro. Por quê? Uma área urbana e a CPRM estava no enfoque macro. O mapa é 1 para 250 mil, quer dizer, não ia trazer informações em detalhe de um bairro urbanizado dentro da cidade de Maceió. Ela traz as principais falhas geológicas do estado de uma maneira macro, tá certo? Então, quando foi em julho de 2018, a CPRM começou a fazer todos esses levantamentos. Veja que leva um tempo, porque o pedido, a ser feito pedido para a CPRM vir, ser liberado, verba, tudo isso, né? Começou a ser feito o levantamento geofísico, a CPRM perfurou 6 poços de monitoramento ali na região do Pinheiro, não na região de Bom Parto, nem na região do Bebedouro, o foco era na região do Pinheiro. Foi feito batimetria, foi feito SPT, não é? Que é ligado à geologia junto com a geotecnia e a engenharia, não é? Foi feito nivelamento topográfico, né? E, a partir daí, aqueles mapas de trincas das casas, das ruas, foram sempre atualizados e foi gerado um mapa de risco, que foi liberado pela imprensa, todo mundo ficou sabendo, e no dia 16 de 2 de 2019, já com esse mapa, foi feito aquele treinamento. Enquanto isso, aí no CA de Engenharia Ambiental, eu e Luciana participamos na biblioteca de alguns eventos desses, mas sempre decodificando o que a CPRM estava levantando. Eu não estava levantando dados, né? Meu contexto nesse participar dessas reuniões era o quê? Era decodificar aquela linguagem geológica que até então a gente não ouvia falar muito no dia a dia do alagoano nem do maceiense, tá? Então, houve esse treinamento em 16 de fevereiro de 2019, né? Que alguém nas reuniões perguntava, mas precisa ter, é necessário ter? No contexto que estava se apresentando as coisas, era necessário ter aquele treinamento, onde as pessoas foram induzidas, né, trabalhadas a se deslocar em qualquer evento, se deslocar Casa Vieira, eu acho que era o quartel do Exército, a praça lá em Bebedouro, e nesse momento a Defesa Civil, junto com a CPRM, já haviam mapeado 566 residências ou apartamentos, 60 casas e 466 apartamentos, inclusive aqueles apartamentos mais antigos de Valdo Suragi, que já acontecia processo de fundação, não é? De afundamento, de fissuramento, só que ninguém estava acompanhando que seria um processo tão amplo como depois foi levantado, né? Jardim Acácia, de Valdo Suragi, esses conjuntos que até agora estão sendo demolidos, né? Até o Bela Vida, que é um residencial mais novo, né? Um conjunto de apartamento, entrou e depois foram entrando os outros, né? Então, vocês me convidaram aqui para falar um pouco dessa parte geológica, né? Desse histórico, e a gente também vai pontuar alguns processos, agora mais recentes, né, partindo da parte ambiental, porque a gente está no PET ambiental também, né, onde a gente deve levantar informações condicionadas ao meio ambiente com esses impactos ali naqueles 4 bairros, né. Agora mesmo, com a derrubada desses prédios, você vai gerar um resíduo que até então você não tinha naquela área, né. O que fazer com esse material, né? A prefeitura está trabalhando, não é? Junto com a mineração. O que fazer com esse resíduo, né, do desmoronamento, do desestruturação desses prédios? O que fazer com a drenagem? Vocês estão vendo nas ruas, né, ali. Por quê? Porque a drenagem também ajuda nesse processo de desestabilização do solo, tá? Os postos de combustível, né, falando na engenharia ambiental, eu tenho que ver como é que vai ser removido todos aqueles reservatórios, não é? Porque são indutores de processos que podem gerar, não quer dizer que vão, se for trabalhado isso antes. Os poços tubulares da área, Casal foi, na época, levantado, e o próprio Griseno, engenheiro da Casal, participou comigo e Luciana lá da palestra
na biblioteca, ele disse que não tem nenhum posto da Casal ali dentro do bairro do Pinheiro. Então, mas tem postos dos prédios, das residências. Então, esses postos têm que ser alertados, têm que ser mapeados, eles têm que ser tamponados, porque esses postos são pontos de contaminação que podem levar para dentro do aquífero, né? E como solução, né, a Secretaria do Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente vem trabalhando um plano diretor específico para aquela área, não é? Do qual também vai ser trabalhada aquela área desocupada toda como um parque. Dentro desse contexto que a gente está vivendo, é uma proposta excelente, gente. Por quê? Porque Maceió não tem parque. Quais são os parques de Maceió? Não temos, não é? Não estou dizendo que é bom, porque a população foi retirada, vem sofrendo, não estou dizendo. Mas dentro do que está estabelecido, fazer corredor ecológico, ligar essa área toda, que vai virar um parque, com o parque municipal, com o parque lá do Ibama, né? Aquela do Ibama, nessa parte alta aqui, próximo ao Hiperbom Preço, na parte alta de Maceió, não é? Os casarões, tentar preservar dentro das condições, né, da engenharia civil, dos recalques que esses prédios estão tendo, né? Por quê? Porque Bebedouro é um bairro, um dos bairros mais antigos de Maceió. Então, aquele casario, ele detém a nossa história, não é? Vocês são novos, né? Eu cheguei em Maceió, já não existia o Hotel Bela Vista, que é ali na praça, que era na Praça dos Palmares, onde aquele prédio que hoje em dia só existe o esqueleto. Era um prédio de uma arquitetura belíssima, né? Se tivesse sido preservado, hoje a gente teria mais história naquela área central de Maceió. A mesma coisa aos casarões de Bebedouro, né? Então, deixando aqui, né, minha fala de uma maneira bem rápida e objetiva, né? As soluções, né, estão se estabelecendo de uma maneira, para quem mora naquele bairro, para quem saiu daquele bairro, pode ter sido lenta, mas as respostas dos levantamentos geológicos não pode ser de uma hora para outra. Funciona mais ou menos como um médico que investiga uma doença que você tem. Ele começa com o exame de sangue até chegar no pé de escampo. Ele não vai pedir o exame mais novo, mais tecnológico no primeiro momento. E a CPRM veio fazendo aquele levantamento, gerando aqueles mapas, divulgando aqueles mapas, para que a população viesse acompanhando. E a gente teve também aquela audiência pública, em maio, não é? Onde foi lançado aquele mapa quase definitivo. Por quê? Eu digo quase definitivo, porque ele vem sendo atualizado. Cada vez mais, agora, uns 15, 20 dias, sai outro mapa, não é? Aumentando essa área, não é? A área verde dentro do processo lá, não é? Que no primeiro momento a gente tinha área vermelha, área amarela, não é? E área laranja. Depois essas áreas foram se... Por quê? Porque se tinha mais informação. Eu acredito que a população, naqueles primeiros momentos, muito angustiada, e também sofreu muito com algumas notícias não verídicas, né? Porque a gente está no meio agora muito midiático, tudo acontece, todo mundo se acha na possibilidade de dizer coisas e ninguém vai desmentir o que foi dito. Então, isso prejudicou muito. Eu acho que a assistente social aí poderá falar mais desse sofrimento dessa população, não é? Pelo sistema também novo, pelo processo novo que está acontecendo, e também pela ajuda dessa parte midiática aí, que levou a mexer mais ainda com a cabeça dessas populações, desses 4 bairros, né? Do qual eu me solidarizo. E aqui eu termino minha fala nesse primeiro momento e estou à disposição de vocês. Não sei se passei do tempo. Não se preocupe, não, professora. Obrigado pela Foi exatamente 15 minutos. Obrigado, professora. Obrigado, professora, pela fala. Agora eu passo para a professora Luciana.
Boa noite, pessoal. Eu Boa sou a noite. professora Luciana, sou engenheira civil, professora lá do Centro de Tecnologia, colega de Roxana. Eu vou começar me apresentando a partir da minha área, né? Eu sou engenheira civil e trabalho na área de geotecnia. Então, dentro da engenharia, a gente tem essa subdivisão, tem estruturas, tem eletricidade, tem águas, vocês devem conhecer aí a maioria dessas áreas. Tem a área de geotecnia, que é a área em que a gente trabalha os problemas que envolvem solos e rochas. Então, por exemplo, o engenheiro que dimensiona e define quais as estruturas de contenção são necessárias para manter uma encosta estável, que determinam quais encostas precisam de alguma estrutura de contenção ou não, que calcula, por exemplo, cortes e aterros, escavações, fundações, túneis. Todas essas ações são ações de engenheiros geotécnicos, né? E essa é a área que eu tenho trabalhado aí nos últimos tempos. A minha atuação é especialmente dentro da universidade. Então, o meu dia a dia, o meu trabalho do meu dia a dia é nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade. E aí, nessas áreas, eu tenho trabalhado nas disciplinas de geotecnia e nas disciplinas de simulação computacional, porque esse é o nicho que eu tenho trabalhado com mais intensidade. E nos projetos de pesquisa, tenho trabalhado muito nas simulações. Então, por isso, essa minha experiência com simulações computacionais. Nos problemas que a gente tem trabalhado nesses últimos tempos, são problemas que envolvem uma interação forte com a geologia. A gente tem trabalhado, por exemplo, com simulações de falhas geológicas, simulações computacionais. A gente tem trabalhado com escorregamentos de encostas submarinas, né? Com experimentos geológicos que estudam as formações das estruturas geológicas, tudo simulado, tudo simulação numérica, tudo computacional. Então, eu faço parte de um laboratório que chama Laboratório de Computação Científica e Visualização, é o LCCV, que é um laboratório de engenharia, que está dentro do Centro de Tecnologia e que tem esse foco voltado para as aplicações de simulação computacional para problemas de engenharia. Foi nesse contexto que eu fui convidada, junto com a professora Roxana, a acompanhar essas ações dos bairros, né, Pinheiro e adjacência ali, né, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto. Inicialmente, aí, como Roxana falou, no início de 2018, a gente foi chamada a participar dessas reuniões, porque eram as pessoas que ali dentro da UFAL, que estavam nas áreas mais próximas do assunto, um assunto de geologia, geotecnia, de engenharia, será um problema de fundações? Será um problema geotécnico? Qual será o problema? Então, no início, era um grande vazio de informações, né? E a gente passou a acompanhar e a participar dessas reuniões, e eu senti com o andar dos eventos, né, e eu comentei isso com Roxana, que o nosso papel, como a gente não estava dentro das equipes de obtenção dos dados, mas a gente acabava sendo sempre chamada e convidada para os eventos, para as palestras, porque era uma forma, acho que talvez porque a gente é professora, não sei, mas aí as pessoas se sentiam mais, assim, se sentiam talvez mais à vontade com a forma como a gente apresentava essas questões. E era muito isso, quer dizer, essas palestras elas eram muito voltadas para a interpretação do que de informação estava sendo divulgado, né? E no início eram poucas informações, a partir do relatório da CPRM em 2018, eu acho, o tempo passa rápido, a gente perde a noção, mas acho que foi no final de 2018, segundo semestre de 2018, a partir desse relatório, a gente teve vários momentos de discussão daqueles resultados, né, de entender o que significava aquilo, e isso foi, acho que foi a nossa principal contribuição nesse momento, né.
lá, a minha experiência lá na engenharia, né, permitiu, assim, ter uma noção de que a situação que a gente conhecia até 2017 não iria mais ser daquele jeito, né? A gente iria ter, a partir do que aconteceu, dos acontecimentos de 2018, aquela região, ela não seria mais a mesma. Isso era um sentimento que a gente acabou vendo concretizar-se, né? E aí, o que eu avalio, né, de forma geral, o que eu avalio do que a gente tem? A gente teve, do ponto de vista da engenharia civil, a gente teve inicialmente um risco, assim, tipo, as pessoas elas começaram a sair dos prédios e das casas, assim, meio desorganizadas, porque, de fato, algumas casas e alguns edifícios apresentaram riscos em virtude dos danos que existiam na sua própria estrutura. Outras casas, e nem todas as casas e edifícios estavam assim, nesse risco iminente. É claro que as construções mais antigas sofreram mais com os deslocamentos. As construções mais novas, elas tiveram mais capacidade de suportar esses deslocamentos. Mas muitas estruturas, inclusive estruturas subterrâneas, infraestrutura de abastecimento de água, infraestrutura de esgotamento, infraestrutura de drenagem urbana, muitas infraestruturas já estavam sendo prejudicadas e foram ainda mais afetadas por esses deslocamentos, né, do terreno. Então, não dava mais para a gente ocupar aquela região da forma como ela vinha sendo ocupada. E aí é que entra digamos, esse empenho, né, dos órgãos competentes para redefinir o que será, o que vai ser daquela região. E aí, nesse ponto, eu reitero o que Roxana comentou, né? A gente não tem mais como voltar no tempo e evitar que isso aconteça. A gente tem que lidar com o problema que está na mesa. Né? O problema é esse, ele está na mesa, e a gente tem que fazer, o que a gente faz com isso agora? Esse plano, eu vi também, né, eu tenho acompanhado, o plano que saiu, que foi divulgado para a ocupação dos bairros, né, nos próximos anos aí, de fato, assim, do ponto de vista da engenharia, é o que se espera. Você não tem mais como ocupar aqueles bairros com uma densidade muito grande de comércio e moradia. Porque, não que seja impossível, eu vi muita gente dizer assim, mas o Japão tem terremoto todo dia, não sei o que, é densamente povoado. Sim, não é que seja, do ponto de vista técnico, não é impossível você ocupar uma região que se movimenta. Só que é muito caro. E é preciso assim, técnicas e uma expertise que a gente não está acostumado. Nossos técnicos, o nosso conhecimento do dia a dia não tem essa experiência que o japonês tem. Os técnicos japoneses, eles, desde babies, eles aprendem a lidar com isso. Então, é diferente da nossa situação. Para a gente, o que é mais viável é mudar o tipo de ocupação. E é o que a gente tem visto, pelo menos o que eu vi nessas divulgações sobre os planos para o futuro, né? Mudar o tipo de ocupação. A gente vai, a partir de agora, passar gradativamente a desocupar com construções rígidas e densamente povoadas e passar a ocupar com infraestrutura mais flexível e menos densa. Então, são algumas vias de acesso que passam pela região, estão planejadas, né? Vai haver construções de alguns anéis, algumas conexões, grandes vias, assim, mas que conectam as pontas, né? As bordas dessa região. E muita área verde, parques, né? E áreas que são são praticamente desocupadas, são ocupadas por plantas, vegetais e animais e não por pessoas, né? Então, do ponto de vista da engenharia, essa é a saída que a gente vê assim mais natural, né? A saída, mas poxa, assim, a gente não pode
não pode, a gente vai ter um prejuízo, vai ter, né? Vai ter não, a gente já teve, está tendo, né? Eu acho que aí a gente tem que pensar no seguinte, a cidade de Maceió, né? E especialmente a população que foi diretamente afetada, a população que está ou estava nesses bairros, né? Essas pessoas e a cidade está passando por um drama, é de fato uma tragédia dentro de cada família, né? Dentro de cada história de vida, que, enfim, vai fazer parte, vai ser um marco histórico na nossa cidade. Né? E a gente, eu acredito muito nessas pessoas, acho que elas são muito resilientes e elas vão conseguir superar isso, né? Mas a gente não tem, assim, do ponto de vista da engenharia, a gente não tem uma ação muito objetiva que possa reverter todo o processo, voltar no tempo e fazer o bairro voltar ao que era antes. Né? Essa possibilidade eu não vejo viável. Né? Eu vejo que a gente tem que se readaptar à situação que está aí. Eu não tenho acompanhado as ações específicas, tipo, das empresas, o que elas têm feito de ações de engenharia, essa fonte eu ainda não tive, né, não tive acesso, mas eu vejo que tem bastante ações, né, bastante movimentação, acredito que estão sendo feitas algumas obras de engenharia, né, tanto nos poços quanto nas minas, né, aí cabe um parêntese, né, a gente tem tecnicamente uma diferença entre poços e minas. Os poços a construção, né, a construção da escavação, da perfuração, que leva até o local onde você retira o mineral, no caso, a salgema lá, do sal. Então, aquele ponto de retirada é mina, né? Então, o que está sendo feito dessas minas? O que está sendo feito com os poços? Essa informação eu não tenho. Mas eu sei que está sendo feita alguma coisa. Isso aí, eu acho que quem tiver, de fato, diretamente envolvido pode até ter mais informações do que eu. Mas, independente das ações que estejam sendo feitas, eu não vejo um retrocesso, digamos, uma forma de você voltar ao que era antes, né? A gente tem que trabalhar daqui para frente e eu fiquei contente quando eu vi o plano, né, de reurbanização da região, porque ele estava dentro dessa expectativa que eu enxergava, né, do ponto de vista da engenharia, eu enxergava a opção mais natural, né, a opção mais tranquila, assim, do ponto de vista de engenharia, em termos de custo, em termos de manutenção, em termos de segurança, era a estrutura, era a forma de ocupação mais interessante, né. Bom, acho que essa foi aí uma primeira fala, coloquei aí algumas opiniões. Vou colocar, eu tenho sites que eu geralmente consulto, acho que muitos de vocês já devem saber de cor, mas eu vou colocar aqui no chat, se alguém tiver interesse de não conhecer ainda, ou tiver interesse de dar uma pesquisada sobre documentos e outras informações, são informações públicas que estão disponíveis nesses sites, e aí vocês podem ir lá e dar uma consultada. No site da prefeitura, por exemplo, tem um histórico que eu acho bem interessante. Quando alguém me pergunta o que está acontecendo em Maceió, então eu digo, lê esse histórico aqui. E aí tem uma cronologia que você vai acompanhando mês a mês, dia a dia, os acontecimentos, né? Então, é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com uma provocação inicial e vamos ouvir os nossos colegas. Bem, obrigado, professora, pela fala. A gente decidiu fazer as perguntas quando terminasse a parte ambiental e estrutural. Então, assim, as perguntas pelo chat que foram mandadas, primeiramente, uma direcionada para a professora Roxana, que diz assim, foi o professor Marlons. Eu tenho minhas dúvidas se a drenagem afeta o processo. Antes de surgirem os bairros, havia mais infiltração. Quando uma área se urbaniza, ocorre a impermeabilização. Se depois dos bairros infiltra menos, ou seja, se drena mais, como pode haver influência?
Veja só, o que acontece ali, o que chama a atenção, como eu já havia falado para vocês, era o quebramento daquelas tubulações de drenagem, da tubulação da distribuição de água da Casal. Você está falando em drenagem, mas está esquecendo do processo geológico que tem ali. Se você lembrar da bacia endorreica do tabuleiro, onde toda a água corre para ela, a mesma coisa acontece lá na região do Pinheiro. Ali na frente da igreja Menino Jesus de Praga, né? Nós tivemos lá, Luciana, não foi com nossos alunos da engenharia, não é? Você tem, ó, tudo converge para aquela região, que é a bacia endorreica. Isso leva também, precipitou, ali você tem um peso maior. Outra coisa, o sistema de drenagem, né, a infiltração era menor quando não havia a urbanização do bairro, com certeza. Não tinha muita urbanização, o poder de infiltração é total. Urbanizou, o que é que acontecia? Choveu demais, essa água começava a escorrer, aumenta o peso na região, não é? E você tem como toda essa água correndo para aquela bacia endorreica, você tem um peso maior e funciona como ralo de pia, não é? E o que é que aconteceu com as estruturas impermeabilizadas das ruas? Devido ao fraturamento dos processos geológicos ali. Você tem uma infiltração. Pode passar no Pinheiro, depois de muita chuva, quem morava lá e quem está trabalhando nesse processo de drenagem, você vai ver o fissuramento. A prefeitura, ali na casa do Joel, na frente da igreja, né? O que é que acontecia ali? Até que aquele poste afundou o ano passado, né? Não sei se foi fevereiro ou março, com aquela grande chuva, né? Ali, de vez em quando, abria, quebrava o sistema de tubulação da prefeitura de captação de água de chuva, né? Que você tem eu acho que foi o engenheiro Passos, que fez aquele sistema de drenagem ali do bairro do Pirim. Tirava essa água e jogava no sentido da laguna, né? Então, toda vez que você tem muita precipitação, ao longo desses fissuramentos que existem no Pinheiro, o que é uma falha, uma fratura geológica? É um plano de fraqueza, no sedimento ou na rocha, não é? Então, quando chove muito, a água corre para onde? Para aquele local, levando, carreando os finos e desestruturando a estabilização daquele local, não é? Então, isso ocorre em todo o Pinheiro. É por isso que está sendo feito um sistema de novo de drenagem com grelha. Quem vem acompanhando o Pinheiro, eles fazem numa rua, depois deslocam para outras ruas, e o processo é esse ali, né? Lógico que a infiltração, né, com a urbanização, a impermeabilização foi maior, como é em qualquer outra cidade. E por que não acontece em outros locais, esse fissuramento? Ligado às precipitações, né? Essa é a nossa observação para aquele bairro ali, não é? Que está dentro de uma bacia endorreica, por quê? Porque lá embaixo está tudo fraturado. A mesma coisa do tabuleiro. A bacia endorreica do tabuleiro, ela não só é caída, porque você tem todo o nosso tabuleiro costeiro do estado de Alagoas e, de repente, eu tenho um local baixo. Por quê? Geologicamente, vai ver lá embaixo, porque está todo fraturado, que levou aquela morfologia de tabuleiro a afundar. Eu tenho isso na bacia endorreica do tabuleiro, que essa água vinha normalmente sem urbanização, desde lá do aeroporto, no sentido FAO, vindo para a bacia endorreica da Coca-Cola, ali daquela região, e a gente tem esse processo, os mais antigos, né, que viviam ali naquele bairro do Pinheiro, conta que aquilo era um alagado, um encharcado. Por quê? Chovia, a água vinha em todo sentido, né? Até da Fernandes Lima, daquele elevado do Cepa, do outro lado, só que depois, com a rodovia, você interceptou essa passagem de água que vinha no sentido qual é o outro bairro? Depois do elevado. Lembra, Luciana? Posso falar, professora? Pode. É que o ponto mais baixo, eu já fiz esse estudo com o Vladimir, a gente fez uma simulação computacional do sistema de drenagem ali no Pinheiro, para a bacia de detenção no CEPA. Então, a bacia pega um pedaço da Pitanguinha, vai até o BNB, aí pega ali, chegando no hospital do sanatório, aí desce, José Camerino,
onde a água desce com mais velocidade, aí chega a se acumular tudo bem em frente à Miguel Palmeira, por isso que a Miguel Palmeira fica com 1 metro de água. De fato, 2016 e 2017 teve 2 chuvas grandes depois de uma época quase nenhuma chuva. A minha dúvida será a seguinte: as fissuras, elas estão numa profundidade suficiente para receber assim, esse montante de... É a minha dúvida geológica mesmo, curiosidade. E consegue atingi-las mesmo, assim, depois de um ano, 2 de chuva boa? Se consegue mesmo fazer acontecer isso mesmo? Eu não consegui ouvir, cortou um pouco o som, Marlos. É que você falou das fraturas, né? Que inclusive citou o tabuleiro também. A profundidade dessas fraturas, então, elas conseguem... Vamos dizer que não houvesse a história da Braskem, né? Só houvesse as fraturas em estado natural, sem mina, sem nada. A água atinge mesmo essas fraturas depois de grande quantidade de chuva, em anos seguidos. A profundidade dela chega a receber bem essas águas, então. Esses locais fraturados, eles servem como ponto de carreamento, não é? Ao longo do plano de falha, ela serve para carregar esse material. É como se você tivesse, Marlos, vamos pensar, nas rochas cristalinas, lá no Alto Sertão, quando você observa uma imagem de satélite, né? Você vê um rio, lá vem um rio correndo, né? Fazendo o seu percurso, de repente o rio passa a correr reto. Por quê? Porque ele vai para o ponto mais fácil dele correr, que é em cima de uma fratura, de uma falha. Depois ele volta a fazer seu percurso naturalmente, né? Então, os pontos de fraqueza são pontos que levam ao carreamento dessa água. Carreando, o que é que eu tenho? Eu tenho na formação barreiras, silt, argila, níveis mais argilosos, mais arenosos, e os sedimentos mais arenosos vão sendo carregados. Isso deixa como se fosse, vamos pensar, vazios. Isso também ajuda, né, nesse processo. Não sei se respondi a sua pergunta. Obrigado. Muito bom. Bem, obrigado, professora, pela resposta. Tem mais dúvidas aqui, só um minutinho. São as questões do... é uma pergunta do Victor e do Daniel, que são praticamente a mesma pergunta. E eu queria que a senhora respondesse, assim, de uma forma mais rápida, se tem algum risco de construir um parque na região. E também se existe algum estudo ou pesquisa feita para comprovar essa possibilidade. Eu não estou acompanhando esse processo que está sendo levantado pela Secretaria, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, como Luciana também falou aí, coordenada pela engenheira civil Rosa Tenório, né? Eu acredito que vai haver todo o desenrolar do levantamento de todas essas possibilidades, né? De acompanhamento, que tipo de árvore, que tipo de vegetação eu vou plantar ali, qual é que vai ser a influência dessa precipitação, dessa copa de árvore, nessa infiltração do solo. Eu tenho áreas mais argilosas, eu tenho áreas mais arenosas. Tudo isso deve ser levantado nesse plano, que vai ser um plano estabelecido para aqueles 4 bairros, para se estabelecer esse parque. Eu não venho acompanhando, eu sei que está sendo feito essa proposta, né? Ô, Thalisson, uma contribuição aí, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente faz estruturas rígidas, né, prédios, casas, né, edifícios, assim, shoppings, essas estruturas, os níveis de deslocamentos que são possíveis, assim, são aceitáveis, são muito baixos. Você não pode ter muitos milímetros de deformação num edifício, num shopping, numa casa, porque essa deformação vai gerar danos na estrutura da construção. As construções mais rígidas, elas suportam poucas deformações. As construções flexíveis, por exemplo, uma ocupação com um parque. Um parque, se houver deformações, fraturas, fissuras no parque, você não vai ter grandes consequências. Até pistas e acessos, elas geralmente são mais flexíveis do que uma construção. Então, você consegue fazer a manutenção disso, né? À medida que você identifica movimentação, você faz a manutenção. O que é mais complicado, por exemplo, no caso de uma via?
é manter a estanqueidade, ou seja, manter sem vazamentos a drenagem de chuva. Porque você tem que coletar água de chuva e orientar o caminho da água de chuva para ela ir para o lugar que você deseja. E você não quer ter vazamentos, não quer que a sua calha saia vazando água para todo lado. Se a calha quebra, por causa de uma movimentação, é um ponto de vazamento. Mas essas estruturas, elas podem ser construídas de forma mais flexível. Existem tubulações flexíveis que podem ser usadas. Se for uma coisa superficial, uma calha, um meio fio, você consegue observar e ver os pontos em que está havendo vazamento, ir lá e fazer a manutenção. Então, esse tipo de construção é uma construção muito mais adaptável a essa condição de movimento. É uma região que o movimento ele não vai cessar rapidamente. Mesmo que haja interferências no sentido de reduzir a movimentação, ainda assim, por causa da natureza do problema, não é um movimento que vai parar instantaneamente. Vai levar anos para parar, se parar. Então, a gente tem que lidar com o solo em movimento. E, nesse ponto, o uso de um parque, a construção de parques e vias, e manter a região menos povoada, né, mais vazia, é a solução mais aceita. Porque aí você vai ter você vai ter pouco impacto na população. Em relação a esses movimentos, vão gerar poucos prejuízos e poucos riscos. Porque se você coloca as pessoas morando em prédios e casas num solo que movimenta, ou você faz uma estrutura como a do Japão, ou você vai estar colocando as pessoas em risco. Então, você não pode deixar aquelas construções, né, não pode deixar que as construções surjam com as mesmas técnicas que a gente usa em solos estáveis, a gente construir com as mesmas técnicas em solos instáveis. Aí você vai ter um descompasso. Aí você não está seguindo as boas práticas, né? Então, por isso, o uso desse tipo de ocupação é, de longe, assim, a mais óbvia, chega a ser óbvia, é mais natural. A gente pode até ter alguma ideia mais criativa, mas é a mais aceita. É você ocupar com parques, com vias, com coisas mais... É claro que os prédios históricos, eles vão precisar de uma atenção, assim, super especial, porque são estruturas que já são antigas, já têm patologias por causa da idade, e aí elas estão num ambiente, num solo que está se movimentando, então elas vão sofrer mais. É importante que essas estruturas, que esses prédios sejam constantemente monitorados e que tenham ações de manutenção nesses prédios, para garantir a longevidade deles. Mas eles vão estar sofrendo com esses movimentos, então vai ser necessário esse acompanhamento. Agora, a ocupação da população em geral não é o indicado. O indicado é que a gente mantenha a área mais vazia e livre para se movimentar. Essa que é a intenção. É que a área fique livre para se movimentar, porque ela vai permanecer se movimentando por um bom tempo. Então, acho que isso aí dá uma esclarecida em relação a essa ideia, né, de fazer um parque naquela região. Tá certo, professora. Obrigado pela resposta. Para encerrar esse bloco de perguntas, eu vou fazer mais uma pergunta antes de ir às próximas falas, que é para a senhora professora Luciana, que é da Laura Honório. Quais estudos e ensaios geotécnicos são necessários para monitorar a situação dos bairros, já que está havendo desocupação nas áreas? Aí, Laura, no caso de estudos geotécnicos, a geotecnia ela acaba se voltando muito para a área da engenharia, né? Assim, se a gente pensa do ponto de vista da engenharia civil, a gente vai estar numa camada muito superficial, então a gente vai precisar de acompanhamento dessas movimentações superficiais. Se a gente pensa do ponto de vista da engenharia de minas, então é necessário acompanhar e monitorar os poços da região e as minas da região. E aí, como eu não sou da engenharia de minas, não vou arriscar citar os ensaios e os estudos de engenharia de minas, mas com certeza vai haver um acompanhamento, né, de pressões nas minas,
ocupação, né, quais os materiais que estão presentes nas minas e movimentação nos poços, né? Os poços, eles são longos, né, porque são perfurações que vão da superfície até a mina, ou seja, tem aí muitas centenas de metros, né, a gente está ali falando de minas que estão a cerca de 900 metros, em média. Então, você tem grandes pirulitos lá dentro das rochas, e se o sol, se as rochas estão se movimentando, aqueles pirulitos, eles vão sofrer essas movimentações junto das rochas. Então, deve haver monitoramento disso, né, junto com o monitoramento da superfície. Eu acho que para a ocupação da superfície, é importante haver esse monitoramento, né, de deslocamentos. Eu não sei se já está havendo esses monitoramentos. Eu sei que monitoramentos por satélite, tipo a interferometria, esse está havendo, a gente já até tem os resultados, né? Mas se está havendo mais monitoramentos, eu ainda não sei dizer. Aí a gente tem que procurar um pouco mais. Pois bem, professor, obrigado pela resposta. As demais perguntas, caso dê tempo, a gente responde no final. Eu passo agora a fala para Alan. Oi, gente. Então, agora... Tá muito barulho aqui. Agora é a Amy, assistente social Amy, que vai assumir. Ok, então, boa noite a todos, a todas. Né? Meu nome é Amy Oliveira, simplificar, como falei. Tenho atuado hoje dentro da política de assistência social, na Secretaria Municipal de Assistência Social, e acompanhado esse processo, né, do afundamento dos bairros, especialmente do período, acredito, de dezembro de 2018, um pouquinho antes, mas assim, mais intensamente a partir de dezembro de 2018. Hoje, acho que a nossa atuação tem sido assim muito menor, porque a Braskem hoje tem assumido, né, já desde o programa de compensação financeira, essa atuação junto com seu corpo técnico, com equipes, acredito, profissionais de serviço social, e nós às vezes, temos tido essa articulação, muitas vezes até para assessorar, né, em alguns casos específicos, né, de alguns casos que eles têm trazido para nós. Mas, assim, então, trazendo, eu estou dentro da política de assistência e atuei em alguns espaços ocupacionais, não só dentro dessa política, mas em algumas outras, mas aqui o que importa, de fato, o que a gente está falando, é muito nessa atuação da política de assistência, é muito na atuação, na intervenção mesmo do serviço social, que a política de assistência, ela tem uma natureza em que as pessoas têm a proteção, né, a proteção social, a proteção que dá o norte dessa política, e ela tem uma divisão. Eu queria explicar isso um pouco, só para vocês entenderem, e como foi que eu entrei, inclusive, como assistente social, não só eu, mas especialmente eu tive uma colega muito atuante também, que ela não está presente aqui, mas que estava junto conosco, juntamente com todo o suporte da secretaria, né, se houvesse uma necessidade, então, também da atuação de todos os técnicos fosse necessário. Então, no momento eu estava numa diretoria de proteção social básica, né, porque a política de assistência ela está dividida em duas proteções, né, na básica, que seria uma porta de entrada, e na especial. E dentro dessa política, da proteção especial, existe uma divisão de média e alta complexidade, e dentro da alta complexidade existe um serviço específico, né, um serviço de proteção a situações de calamidades públicas e de emergência, né, mas nós, dentro da estrutura hoje, da Secretaria Municipal de Assistência, nós não temos especificamente uma equipe montada tão somente para atuar nessas situações, né, como eu passei não só pela equipe, mas como na coordenação
de benefícios socioassistenciais, e sempre nós trabalhamos em conjunto, especialmente no período que a gente chamava de quadra chuvosa, hoje não mais, mas chama período, né, período chuvoso, porque até pode se estender muito, juntamente com a Defesa Civil, muito na atuação, nessa proteção, nessa assistência. Então, nós fomos convocados, né, a participar e direcionados pela Defesa Civil, porque a coordenação de todo o trabalho, da operacionalização desse trabalho, né, coordenado e não poderia ser diferente pela Defesa Civil do município, e aí integrando diversos órgãos, e estava também a Secretaria de Assistência, muito à frente, justamente já por esse viés de proteção e já por esse trabalho em conjunto, e aí já de atuar em visitas domiciliares, usando esse instrumento, visita domiciliar, já nas casas das pessoas que precisavam desocupar. Havia algumas pessoas, alguma quantidade de pessoas que já tinham saído. Eu lembro que, eu acho que a minha primeira visita, especificamente falando, mas assim, que foi num prédio que só tinha uma senhora idosa com sua neta morando, porque justamente pelas condições que não se havia para sair dali, né, e a resistência se constituía muito por isso. Então, assim, iniciamos essa intervenção justamente fazendo essas visitas domiciliares a diversos moradores, e tudo se iniciou muito no Pinheiro, né, e a gente trouxe muito dessas informações, trouxe muito para a mesa mesmo, para os outros setores, para subsidiar também diversas ações, né? Ações as demandas que eram trazidas por essa população, né, que nós estávamos visitando. E o que a gente percebeu, além das necessidades materiais, naquele momento ainda não havia ajuda humanitária, e o que a gente percebeu foi que as pessoas estavam clamando muito, especialmente pela atuação do Emi? Acho que travou, eu acho. Emi deve ter caído. Oi, Emi. Oi. Mas a gente ficou sem te ouvir. Foi por muito tempo? Você estava falando que as pessoas estavam clamando por alguma coisa, no clamando, parou. Tá bom. Ok. Então, a maior demanda apresentada naquele momento era justamente já da atuação, que houvesse a atuação do psicólogo, da presença do psicólogo, da equipe de saúde mental, justamente pelo sofrimento da notícia. As coisas ainda estavam ainda estavam confusas, havia muita informação desencontrada, então, e as pessoas estavam recebendo, ainda caindo a ficha, o que é que está acontecendo, né? Não se sabia se a amplitude do desastre realmente, e as pessoas iam sabendo de cada uma das notícias, e algumas edificações sendo desocupadas já. Então, já havia todo esse sofrimento, além de algumas demandas materiais, claro, demandas relacionadas a essa condição mesmo da ajuda humanitária para a saída, né, para conseguir um outro imóvel, conseguir um imóvel compatível, para essas questões, realmente. Então, o trabalho, inicialmente, a intervenção nossa, entendendo da política, a política de assistência, dentro da política de assistência social, e dentro desse contexto todo, que era um contexto extremamente novo, muito ligado à questão do público, porque nós temos, sempre nós temos atuado com o público que tem uma situação de ausência de renda, e dentro do município, por exemplo, a gente tem um decreto municipal de benefícios eventuais, que são benefícios justamente eventuais, para atender um momento
específico, inclusive, especialmente assim, inclusive nessa questão de emergência, de calamidade. Então, são provisões eventuais, né, que é de um aluguel social, a gente tem aqui como auxílio moradia, e cesta de alimentos e outros benefícios, isso está em decreto municipal, mas a atuação naquele bairro específico, agora era tudo muito novo, como é que a gente vai atuar? Não vai atender, gente, o benefício que nós temos, e acho que a grande maioria dos municípios no Brasil, é um valor muito pequeno, né, um valor que não realmente seria um auxílio mesmo, um auxílio moradia. E para atender aquela população daquela região. Então, uma outra intervenção, assim, acho que muito importante e que tem uma repercussão até hoje, foi fazer essa análise mesmo. Inicialmente, antes de dezembro de 2018, quando nós soubemos ainda, sem muitas informações específicas, do que estava acontecendo, né, no bairro, a gente não teve a informação ainda muito concreta, eu acredito que vocês, professora Roxana, professora Luciana, até informaram, acho que nesse percurso assim, inicial, tiveram uma participação muito maior, mas aí nós lançamos assim, a proposta de captar informações a respeito daquele público, até com preenchimento de formulário, para entender quem era, traçar o perfil daquele público, como é que nós poderíamos atuar, não nós enquanto só assistência, mas eu falo enquanto município, Estado, né, subsidiar todos os órgãos envolvidos. Mas aí a população que também não tinha a informação necessária, tão clara, ela não aceitou bem, né? Houve alguns servidores, né, foram designados para fazer essa ação, iam de casa em casa para aplicar o questionário, mas a população rejeitou, e muito pela falta mesmo da informação tão clara, que não estava tão clara. Então, nesse percurso, quando foi feito um documento para subsidiar a questão da ajuda humanitária, na Defesa Civil Nacional, já em dezembro, né, aí foi baseado muito no censo de 2010, né, e que, mesmo assim, mesmo um censo assim tão muito para trás, mas traçou um perfil de uma população que tinha as condições sociais, assim, uma condição muito mais elevada, que não tinha como a Defesa Civil Nacional, já com um decreto de emergência, mesmo assim, fazer um pagamento de uma ajuda humanitária de R$400, que já era algo corriqueiro e que era feito a nível de Brasil, né? Então, uma condição realmente, em uma situação, eles viram que era uma situação atípica, era um público totalmente diferente, esse perfil em termos socioeconômico, e aí se chegou no valor dessa ajuda humanitária de R$1.000, né? Para dando a essa população também uma condição mínima, porque para muitos, e ainda para o perfil socioeconômico daquela população, e que era inicialmente era muito pinheiro, ainda a gente não se falava muito e não atuava, não tínhamos visitas, muito na questão de bebedouro, e de bebedouro não, porque foi muito mais recente, nem Mutange, e nem Bom Parto, né, isso foi muito mais para frente. Então, assim, a questão veio a ajuda humanitária, que deu um alívio muito grande às famílias, assim, famílias que já tinham saído há meses, inclusive, do imóvel, e mesmo sem nenhuma ajuda, nenhuma ajuda do governo, mas que, entendendo do risco que estavam correndo, realmente desocuparam esses imóveis. Bem, então, assim, a nossa atuação, ela deu continuidade, sim, com essas reuniões intersetoriais, subsidiando, dando subsídio realmente às outras políticas, né, com essas informações que a gente trazia. Também fizemos o levantamento populacional posteriormente, já quando as informações já estavam mais claras para essa população.
de que o que estava realmente acontecendo, a população já sabia, já havia muitos moradores já haviam saído, então já havia, assim, uma clareza maior. Então, quando a população aceitou, sim, participar desse levantamento populacional, para a gente traçar um perfil, que isso foi levado, inclusive, ao Ministério Público Federal, para entender se é uma população de pessoas idosas, se tinham pessoas até com benefícios, se tinha qual era a renda, essa renda per capita dessa população. Então, para traçando todo esse perfil da população, e foi do Pinheiro, certo? Continuamos. Havia possibilidade também, no período da quadra chuvosa, né, já em 2019, também de haver muita chuva, e ter que essa população sair. Isso já estava incluído também o Mutange. Mutange já era, a população também já estava assim, já estava sabendo, já estava com essa ameaça, e já estava sendo informada também desse risco iminente, inclusive desse período chuvoso, e poderia haver a retirada dessa população por diversas vezes para um alojamento, no caso, para um abrigo provisório, certo? E a gente, inicialmente, foi pensado, né, a nível de município, que foi pensado porque se pensava numa grande população, numa quantidade muito grande de pessoas para serem retiradas, então houve um envolvimento de várias secretarias, de retirar e sair mesmo, como existe em alguns, eu acredito, em Minas Gerais, né, até como exercício, como simulado, que de sair, passar, sei lá, a noite, aquele dia, e retornar para as suas residências, porque aquele risco maior se passou, mas isso poderia ser feito por diversas vezes. Graças a Deus, nós só atribuo de verdade a Deus, assim, porque toda a previsão não era boa, né, para Maceió, e choveu em estados vizinhos, e aqui em Maceió, e até mesmo aqui dentro de Alagoas, houve muita chuva no período, mas Maceió foi poupada às mãos de Deus, e não ocorreu em nenhum momento ter que deslocar essa população, especialmente a população do Mutange, né, que era, né, para um espaço, que seria para um alojamento, porque não ia ficar abrigado, mas um alojamento ou abrigo provisório, como a gente queira, né, chamar, para, né, retirar desse risco grande, desse risco iminente. Então, nós participamos também dessa, até de trazer essas informações para os envolvidos, para até os servidores municipais mesmo, para que todos participassem. Havia todos, diante do que tem ocorrido nesses bairros, assim, tem dado as mãos, inclusive, tem alguém, né, afetado, às vezes até um familiar, um amigo, então a participação de todos e a organização era que todos participassem em diversos locais, tarefas, portanto, desde o acolhimento, ali da acolhida, na verdade, ali no momento, nos pontos específicos para retirada, para saída, do que foi tudo planejado. Então, também houve uma participação grande, e até na questão do decreto de calamidade, assim, as informações que nós também temos colhido, temos participado também na construção desses documentos, onde têm sido renovados esses decretos. Enfim, são diversas frentes que nós temos atuado enquanto serviço social. É algo muito novo. Eu digo, inclusive, assim, veio para cá, já em 2019, o Ministério da Cidadania, alguns técnicos, para dar um apoio técnico, e conseguir, o que eles viram foi algo assim tão novo, mesmo tendo a experiência de Brumadinho, de Mariana, algo que eles se surpreenderam, até surpreenderam muito, tanto com a atuação nossa, enquanto
o técnico, a intervenção do serviço social, que é algo que precisa muito ser trabalhado. Eu acho que esse serviço mesmo de proteção em situações de calamidade pública e de emergência é algo que, dentro da própria política de assistência, precisa ser realmente operacionalizado pelos municípios como um todo. Ao que se vê que não há isso, há uma atuação muito pontual, e aí precisa realmente atuar como serviço para a gente atuar de uma forma preventiva, e a gente realmente atua muito nesse atendimento, assim, a partir do evento, né? E a gente precisa realmente atuar muito nessa parte da prevenção. Claro que a situação dos bairros, não sei quem acompanha, as pessoas realmente da área da geologia, da engenharia, se tinha como prever isso, eu acredito que não, né? Mas que hoje, né, já há um planejamento, a gente participou de muitos planos que foram feitos, planos que são necessários, inclusive, são informações que a comunidade não tem acesso, mas que hoje alguns benefícios, a gente pode dizer assim, no sentido de, por exemplo, da ajuda humanitária, desse valor, nós tivemos que atuar, né? Tivemos que atuar, e aí muito nos bastidores, com certeza, muito nesses bastidores. Então, hoje, por exemplo, realmente a Braskem, ela tem assumido, né, realmente com esse programa de compensação financeira. Hoje, realmente, é o que eu falei, né, tem esse corpo técnico, ela tem os profissionais, tanto de serviço social e de outras áreas, para atender essa população, e nós, assim, a nossa atuação hoje tem sido muito menor, muito mínima. Nós participamos também, gente, são tantas coisas que eu pontuei aqui e a gente vai passando, mas enquanto não havia o reconhecimento, também isso é muito importante, né, a Braskem não tinha assumido, não tinha se feito esse acordo juntamente com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, né, Defensoria Pública da União, e não tinham acordado que se chegou nesse programa de compensação. Nós também tínhamos a região da encosta do Mutange, né, e do Jardim Alagoas, e nós tivemos que tentar fazer o cadastramento dessa população e também entender, ver o perfil dessa população e tentar cadastrar para um aluguel social, e um recurso que tinham conseguido bloquear um recurso da Braskem, e a intenção, de fato, era fazer o pagamento dessa população, desses moradores, com esse recurso retido, e a gente fez um cadastramento, que foi muito difícil, inclusive, a adesão inicial, passamos, acredito que uns 3 dias, e a meta era para ser feito um cadastramento de 1.667 moradores, inicialmente, assim, até por questões de informações desencontradas, informações que foram dadas que não eram verdadeiras, inclusive, teve que, a pessoa lá, o defensor público, do defensor público estadual veio a público para falar, inclusive, dessa ação, né, que era uma ação do município que era importante para beneficiar essa população, que precisava sair, e que agora, não mais, assim, o Pinheiro continuava a desocupação, mas agora, nesse momento posterior, havia uma preocupação muito grande com a encosta do Mutange, especialmente por conta do período chuvoso de 2019, da quadra chuvosa de 2019. Então, corríamos para fazer isso, apesar de que já havia, acho que a gente fez isso de 10, já em julho, a gente já estava nesse período, mas, salvo engano, havia algumas previsões para o período de agosto, e nós corríamos, mas as informações que foram trazidas até por pessoas até da própria região ainda, a população meio que sem saber direito
se fazia, se não fazia, se ia perder a casa, se não ia, se cadastrar, enfim, mas nós conseguimos fazer um cadastramento de 1.334 famílias, né, e da região para esse aluguel social, só que a Braskem conseguiu desbloquear esse recurso, e nós não tivemos como dar continuidade, né, a esse processo, né, desse pagamento do aluguel social. Aí passamos por tudo isso, né, traçamos esse perfil, tudo passado também por esses órgãos, o Ministério Público Federal também, que estava dando todo o suporte, dando toda a orientação, estava acompanhando todo esse processo também. Não houve esse pagamento, havia a possibilidade de colocar essas famílias em programa habitacional, né, da Minha Casa Minha Vida, faixa 1, já que o perfil socioeconômico era bem mais baixo, né, era diferente do bairro do Pinheiro. Nós voltamos àquela região também trazendo agora o cadastro único, porque a gente identificou que havia muitos moradores que não tinham cadastro único, ou que tinha, mas estava precisando atualizar, estava precisando trazer alguma documentação, precisava refazer algumas coisas, né? Então, nós trouxemos novamente, ficamos algum período numa escola que é Décio Lopes, que fica bem próxima da região, para tentar fazer isso, mas que bom, né, que a Braskem, ela, juntamente com os órgãos, né, como já falei, MPF, MPE, DPU, DPE, entrou nesse acordo, né, entrou nesse circuito, e ela assumiu tanto, né, o pagamento da ajuda agora humanitária, já a partir, salvo engano, do lote, eu acho que do último lote, 12º, e acho que renovação já de alguns, já nesse reconhecimento, e no programa, até porque a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela entendeu se havia alguém, né, responsável, não tinha que a Defesa Civil Nacional fazer o pagamento dessa ajuda humanitária. Então, a Braskem assumiu, e agora as pessoas estão nesse programa de compensação financeira, mas o número, por exemplo, de pessoas que receberam, né, pelo menos assim, a primeira vez foi de 2.144 moradores, né, para fazer essa desocupação. Enfim, eu não sei se eu passei um pouco do meu tempo, e aí se eu estou no tempo, e a gente continua. E aí... Pelo horário, professor, é melhor a gente dar oportunidade aos outros professores para comentar o tempo, mas posteriormente a gente abre um tempo a mais de fala. Sim, agora o jornalista Marcelo pode falar. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa roda de conversa virtual, promovida aí por vocês do PET aí, digamos os PETs, né, fazendo essa conexão hoje para apresentar esse tema. E meu nome é Marcelo Alves, jornalista morador do bairro de Bebedouro, né? Um bairro que a gente pode traçar aqui um raio-x dele hoje, um bairro de 150 anos, vamos dizer, um século e meio, né, de vida, de 1870, por aí, e há registros de que ele pode ser até mais velho, né? E Bebedouro, ele, até antes do dia 3 de março de 2018, às aproximadamente 14h30, segundo relatos da CPRM, estes estão lá nos registros, né, de investigação deste órgão que realizou todos os estudos relacionados a esse evento geológico que aconteceu aqui em Maceió, e afetando esses bairros que a gente aqui está lançando essa discussão. O que é Bebedouro? Bebedouro é um bairro com uma planície fluvio-lagunar, né, que margeia a Lagoa Mundaú, que tem de Mata Atlântica. Ele tem um complexo educacional
formado por cerca de 6 escolas, uma particular, 5 estaduais, e até temos uma creche privada. Entre as escolas, né, desse complexo educacional de Bebedouro, que é um bairro, de acordo com a população, ele está na 29ª posição em relação ao número de habitantes dos 50 bairros que Maceió possui. Possuía, né, porque alguns já estão deixando de existir. É o 29º em número de habitantes dos 50 bairros de Maceió, ele, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem 10.103 habitantes, destes 4.624 são homens, e muito bem, isso é um excelente, né? O número maior de mulheres, isso é bom, 5.479 mulheres habitam Bebedouro. A economia do Bebedouro, ela predomina uma população, hoje é considerada uma população com baixo poder aquisitivo, mas no passado não. Por que eu digo isso? Porque no passado ele já chegou a ser denominado por Alagoas como um dos distritos do estado. Ele, né, em 1910, foi criado um decreto que instituiu o Bebedouro como um distrito, assim como havia Maceió e Jaraguá, dada a importância, né, do bairro à época. E é isso, é um comércio simples hoje, né, voltado para as necessidades básicas da comunidade, né. Nós temos frigoríficos, açougues, lojas de diversos tipos de roupas, temos automotivas, temos farmácias, mais requisitados aqui da nossa capital, da saudosa Dona Dadá. Temos um cemitério público que recebe os mortos de Maceió de toda parte de Maceió, acho que de todo o estado também pode acontecer isso. Temos um mercado público que atualmente já funciona aos sábados, logo às 5 horas da manhã ele está aberto e vai até às 7 da noite, além das padarias, papelarias, hospitais psiquiátricos, e até então tínhamos o hospital, Clínica de Repouso Dr. José Lopes de Mendonça, localizada e instalada realmente na antiga Vila Lota, um casarão de estrutura neobarroca francesa. Temos Miguel Couto também, muito importante, hospital psiquiátrico, que se deixar de existir, eu acho que se fala em Bebedouro é que a direção não quer mais trabalhar com esse tipo de paciente, isso daí pode causar um colapso no que nós temos ainda hoje de hospital psiquiátrico, até porque o Hospital Psiquiátrico José Lopes de Mendonça já causou um abalo, né? Muitas famílias não souberam para onde levar os seus pacientes. Em doença mental, a gente vê várias campanhas por aí, não é fácil. Muita gente que tem doença mental é propícia a cometer, que a gente vê muitas vezes, atualmente, depressão e, em consequência, suicídio. Além disso, o que é que nós temos em Bebedouro? De aspecto físico, que foi falado, vamos falar de aspecto cultural. Bebedouro foi também identificado como República da Alegria por as festas que eram realizadas constantemente aqui em Maceió. Alagoas toda vinha para cá comemorar, né? Festas de padroeiro, principalmente de Santo Antônio de Pádua, festas juninas, com os cocos de roda, quadrilhas, tinha uns foguetes, a gente tem até um foguete chamado Treme Terra. Ele dançou tanto que, por incrível que pareça, o solo aguentou, viu? Mas dessa vez, a terra de Bebedouro tremeu a partir do dia 3 de março de 2018, em uma plena tarde. Nesta tarde, que foi um sábado, a terra tremeu de uma forma que muita gente, pelos relatos, estavam no sofá, estavam andando, estavam caminhando e acharam que foi realmente um momento assombroso. Muita discussão, muita coisa que até utilizaram o momento para um momento cômico, porque ficou aquele questionamento, poxa, o que foi que explodiu, o que foi que se fez tremer, alguém pregou uma peça, alguém estava deitado, falam que estavam deitados no sofá assistindo TV e perceberam que alguém puxou o sofá, mas foi o tremor. E o estudo da CPRM, ela disse que o sismo desse evento foi de magnitude 2,4 ml.
que é a magnitude local. Para vocês terem ideia, o que o tremor fez, a CPRM ela fez um comparativo para ilustrar a energia sísmica irradiada por esse tremor no dia 3 de sábado, às 14h30. Ele comparou, gente, ao que aconteceu nos colapsos de cada uma das torres gêmeas que sofreram aquele ataque terrorista, as torres gêmeas, World Trade Center, evento ocorrido em 11 de setembro de 2011, que percorreram de acordo aqui, que foi de 2,1 e 2,3 ml, magnitude local. Gente, para vocês terem ideia o que aconteceu ali com o solo aqui dessas regiões, o abalo. Dizem que por aí, não sei se é fake news, boato, mas dizem que outros moradores também sentiram esse abalo. Esse abalo é sentido até hoje em Bebedouro. E tudo foi decretado, vamos dizer, a morte de Bebedouro foi decretada, eu acredito que no último dia, o 29 de setembro ou 30 de setembro, quando foi divulgado o novo mapa de criticidade aqui de Bebedouro. Ali foi o ultimato. E ontem foi realizada uma live da Braskem, prestou vários esclarecimentos, tirou várias dúvidas, fez todo o seu trabalho para deixar todo mundo informado, evitar fake news, que o momento não é fácil, momento de dor, tristeza, lamentação, sentimento de omissão, às vezes de silêncio. Porque não se sabe o que fazer, não se sabe para onde ir, não se sabe que rumo tomar. Nós temos aqui também, vale ressaltar, a população é formada também por idosos. E por falar em idosos, nós temos uma conceituada instituição que faz um trabalho aqui para idosos, que se chama Abrigo para a Velhice, Casa Luísa de Marilac, tida como uma das melhores do Estado e referência em assistência social, de saúde, trabalho integral aos idosos, a partir de 60 anos. Isso, ela é referência regional, no Nordeste. Ela também é afetada. Lá nós temos, que recebe esse trabalho de assistência, nesse abrigo, acredito que mais de 60 idosas, e ela está para completar 60 anos do abrigo, 6 décadas. Que momento de comemorar 60 anos. Lá também não se sabe para onde vai, porque se trabalha com famílias. 60 idosas a partir dos 60 anos de idade. Nós temos aqui morador em Bebedouro, como posso citar o nome dele, agora não me lembro, o seu Dema, um grande sapateiro, conhecido no mundo esportivo, 90 anos de idade. Dá dó ver esse senhor perambulando pela rua e olhando o estado de degradação, o estado de dor, de desespero com o bairro de Bebedouro, que hoje, a cada dia, a vizinhança pergunta, quem mais está saindo, quem mais está indo? Hoje a gente não sofre só com isso, a especulação imobiliária não tem dó, não. Eles estão aumentando os valores. A especulação imobiliária não está tendo pena. E agora, depois dessa live, depois de decretar que todo bebedouro está numa área de criticidade denominada 00, quer dizer, tem que sair. Os moradores estão procurando casa, buscando casas. E um primeiro momento, como vocês bem sabem, vou só explicar, o morador não sai com dinheiro para comprar logo a outra casa. Ele recebe umas ajudas, que eu até acho estranho, relocação. O termo relocação pode ser, no sentido próprio, no meu entendimento, é tirar você de um lugar e já colocar diretamente no outro lugar, de acordo com as características do lugar de onde você residia.
Mas não, os moradores têm que pesquisar, procurar casas e tentar chegar a um valor compatível do que é dado já no início de processo de retirada dos moradores. Não está fácil. Primeiro, os moradores alugam a casa com bastante dificuldade, porque casas de R$ 500, o valor é dobrado e sem pena. E depois do tempo que ele recebe o dinheiro relacionado a esse alojamento, ao aluguel dessas casas, eles vão ter que esperar um período para poder receber o valor total da casa que ele residia, para poder encontrar outra casa. Olha só o transtorno. E a gente não está falando de uma pessoa, não. Temos famílias que têm 5 crianças, temos família que tem idosos dentro de casa, temos famílias das mais diversas, com as mais diversas situações, com pessoas acamadas. Isso não é fácil retirar de uma hora para outra, porque foi uma apunhalada total. Ali, nessa apresentação desse último mapa, deixou bem claro de toda essa situação. Eu quero falar aqui alguns casos, antes de Bebedouro. Muita gente fala assim, os moradores, tem algumas notícias aí, mas faz parte do jornalismo. Os moradores de Bebedouro estão passando pelo processo de realocação. A empresa, ela disse que mais moradores, somos vítimas. Bebedouro, Pinheiro e Mutange são vítimas, não são moradores mais, são vítimas de um crime ambiental que foi constatado. Primeiro, para Bebedouro, Mutange e Bom Parto se tornarem vítimas, eles foram investigados antes. Está lá nos autos da CPRM. Primeiro, ela levantou as hipóteses para poder chegar ao fato que originou o abalo sísmico. O que foi que ela fez? Foi investigar primeiro se a ocupação, havia alguma situação de ocupação irregular. Descartada. Pronto. Bebedouro, Pinheiro, Mutange, livres de uma condenação. Depois foi olhar a questão do esgotamento sanitário, também foi descartado, tem lá, e tem a questão da exploração do aquífero. Se é de acordo com o estudo, também não. Diz que 650 mil litros são retirados 24 horas por dia durante 360 dias do ano. Isso não causa nenhum efeito no solo. Está lá, no relatório da CPRM. Para vocês terem ideia, falam em fratura, foi falado muito bem sobre fratura. A CPRM diz que em Salvador, a famosa falha de Salvador, onde está construído, que já foi a Salvador, um ponto turístico muito bonito, elevador Lacerda. Continue lá subindo, minha gente. A CPM diz que é uma falha secular, mas nunca houve problema, porque aquela falha nunca se movimentou. Existe falha, mas não quer dizer que a falha vá se movimentar. Algum motivo tem que causar o movimento da falha. E foi aí, com esse fato e outros, que eles chegaram ao responsável pela falha. Bebedouro fica próximo de 3 minas, M2, M6 e M7. Bem próximo. Tem minas aí, como foi falado, que chega a centenas de metros, 200, 600, chega até mais de 1.000 metros. Gente, a perfuração do solo, vocês não têm noção. Perfurou a alma de Bebedouro. Não é fácil, num momento desse, em que há uma doença que está assolando muita gente. A depressão já tem aumentado aqui em Bebedouro. É muito triste, é lamentável. Você perder sua identidade. Minha avó via quando ela perdia a identidade dela, ela enlouquecia. Quanto mais você perder a identidade do seu bairro, onde você construiu sua história,
Você criou sua identificação. Trazendo mais sobre essa situação do solo de bebedouro, foi colocado que realmente pode ser que está sendo feita alguma coisa, mas os registros da CPRM, de acordo com um satélite, que eles pediram até uma ajuda, é um satélite da Itália, Telespazio, se eu não me engano. Eles estão registrando movimentações no solo. Gente, foi colocado, se eu não me engano, Luciana Vieira falou que as movimentações são mínimas, realmente, diz o estudo, 2, 3, até 6 centímetros da movimentação do solo é permitida anualmente. São registradas movimentações que chegam a quase 200 milímetros desse período para cá. Eles falam em rastejamento. Esse rastejamento está causando as dência, alguma coisa dessa forma, que no linguajar mais popular, afundamento. Afundamento registrado com 40 centímetros de afundamento. As perfurações não só vão na vertical, não, gente. Elas vão na horizontal. E elas vão numa dimensão, tá lá, no relatório da CPRM. E ela fala que é preciso fazer muito e muito mais. Fala-se em soluções, fala-se em tudo isso. Mas ela diz que, quanto ao futuro, uso de ocupação do bairro, além de medidas de engenharia, para consolidar o solo, é preciso outros, como interferometria, nivelamento topográfico, para subsidiar as tomadas de decisões aqui nesses bairros. Gente, é de lamentar. Fala que realmente todos estão entrando no programa de compensação financeira e apoio à realocação. Essas são as vítimas. Há registros de que morreram algumas pessoas, mas devido a muita gente, poxa, o que foi que aconteceu para matar alguém? Esse desastre. Fala-se aqui no popular, morreram de desgosto por sair de suas casas. É sentimento de descaso, falta de reparação, pesadelo. Tento até culpar, mas Bebedouro margeia aí a lagoa, o Riacho do Silva. Mas quantas civilizações hidráulicas surgiram no Egito, Palestina e Mesopotâmia? Os pescadores, hoje tem que procurar uma nova renda. Quem nasceu pescando, construiu sua família pescando, hoje vai ter que procurar outro tipo de sustento, porque vai ter que ser realocado. Onde é que vamos ter o sururu fresco, o peixe? Porque nós temos um porto, um comércio, moluscos e peixes. Bebedouro é um bairro humilde, mais humilde no sentido da mais nobre realeza. É o fim. É uma dor que muitos vão carregar para onde eles forem. Que é a dor do que aconteceu no dia 3 de março de 2018. Bebedouro é tido como um bairro de fé. Os bebedourenses ainda não tinham a fé de que a empresa poderia restabelecer o solo, porque aconteceu em 2018, falava que aqui a 2 anos era necessário. Mas não. A fé hoje dos moradores de Bebedouro fala em resiliência, né? A fé nesse momento para Bebedouro. Qual a fé que os moradores têm agora por Bebedouro? Para Bebedouro e para a vida deles. Se retirado dessa forma. Bebedouro tinha fé de que a empresa poderia restabelecer. Ela acredita que tem fé.
porque ela não quer achar, como se fala por aí, já chegam nos ouvidos de alguns moradores, de que aqui seja um local para receber um grande condomínio de luxo. Fala-se isso daí. É isso que eu tenho a dizer sobre Bebedouro. E se tiver algo eu não vi aí, sobre perguntas, alguma coisa, mais esclarecimentos. Muito obrigado pela fala, professor jornalista. Muito obrigado, Marcelo. Agora eu vou abrir as perguntas, primeiro para a Emi, e aí quem tiver alguma pergunta para fazer para o senhor, pode mandar no chat que depois eu vou trazer aqui. Eu vou trazer aqui a primeira pergunta, peraí. Então, a Giovânia, ela perguntou, como está sendo a abordagem psicológica com a população idosa, que cresceu nos bairros? Aí ela falou, tendo em vista a carga emocional que todo esse processo envolve. Professora? Alguém liga o áudio dela. Perdão. Agradeço, Giovana, pela pergunta, mas como ela está na área de saúde mental, a gente tem, dentro da própria Secretaria de Saúde, existe sim uma equipe de saúde mental, há uma psicóloga que é de referência e que tem estado, inclusive, conosco nessas reuniões mensais junto à Braskem, né? Como a Braskem, ela ficou responsável não por esse programa, e hoje tem uma equipe de apoio, eu não sei como, de fato, hoje a Braskem, né, e a equipe da Braskem, desses técnicos todos, tanto de psicologia, de serviço social, tem atuado junto à população. Hoje nós estamos muito mais afastados, dando um apoio em alguns casos específicos, quando há uma solicitação. Por exemplo, no sábado agora, houve até uma solicitação de um morador que praticamente, eu acho que numa rua inteira, né, que das pessoas que haviam sido retiradas, ele era a única pessoa que estava ainda, e no momento de sair, né, de fazer essa desocupação, juntamente com essa equipe, porque era um idoso, e ele, residindo sozinho, sem familiares, ele tinha como referência uns vizinhos, ainda um vizinho, que também estava inicialmente junto com ele, ainda morando, ainda resistindo a saída nesse local e nessa rua, e na hora, quando foi na hora dessa saída, ele informou que não ia sair, que ele ia permanecer na casa. Então, a equipe até da Braskem, ela fez uma consulta, uma colega assistente social, para ver como é que ia atuar. Então, se deu um apoio, uma orientação, no sentido de fato, acionar, né, a Secretaria de Saúde, juntamente na equipe, a equipe mesmo de saúde mental, que pode dar todo esse direcionamento. Né? Aí eu vou fugir um pouco, porque a atuação nossa é enquanto assistente social. Se respondi a pergunta. Sim, agora eu vou trazer a segunda. A pergunta foi da Maria. Peraí. Tá aqui. Professora, e sobre a pitanguinha? Já fizeram estudos também no bairro? Se o problema pode se estender e afetar esse bairro em específico? Se o problema pode se estender e afetar esse bairro? Ela perguntou. Essa é para mim também. Isso é para as professoras. Acho que é para você. Bem, essa pergunta eu não tenho realmente como responder, né? Essa é uma informação que eu acho que esse tema sugere
vários outros atores aqui que podem ser convidados para explorar melhor essa temática, né? Porque a gente está muito falando a respeito da intervenção do serviço social, como é que o serviço social entra nesse processo. E aí, a Defesa Civil que faz esse acompanhamento, né, junto com os órgãos responsáveis, e aí, para ver como é que está a ampliação, junto com seus engenheiros, geólogos, a ampliação dessa subsidência no solo. Essa informação a respeito da pitanguinha, de fato, eu não tenho. É porque ela colocou no negócio que era para colocar suas perguntas, mas eu acho que ela colocou para todas as professoras. Mas já eu volto para essa. Tem um aqui para o Marcelo. Deixa eu ver aqui. Aqui, para o Marcelo, como jornalista, como foi seu trabalho para reportar a situação dos bairros? Não é fácil, mas a gente tem que ser imparcial, mesmo no caso sendo morador do Bebedouro, a gente não pode atuar como um julgador, né, como um juiz. A gente só reporta os fatos, só traz aquilo que a gente vê, o que a gente analisa e procura estudar para não distorcer uma situação que já é lamentável. A gente procura ter muito cuidado, porque é isso que o jornalismo pede. Também fui formado aí na UFAL, e foi isso que eu aprendi, tanto aí na academia, quanto na rua, né? E contar histórias é você entrar nela, trazer do jeito que ela é apresentada, para retratar realmente uma situação fiel do caso. Nunca incriminar, mas trazer todos os fatos, sem incriminar, julgar, trazer o que está nos registros e o que é colocado pela sociedade e o que a gente analisa como notícia. Mas não foi fácil, mas a gente deixa do lado para atuar de forma mais profissional. A gente não pode atuar de forma parcial, porque é uma situação que a gente não pode brincar, não pode distorcer informações, porque não dá para se brincar não nesse momento, como estava ocorrendo logo no início. Áudios e mais áudios, e parecia que a Alagoas toda seria destruída. Não é dessa forma. A gente tem que ter responsabilidade. A gente vai até onde podemos ir, mas a gente, onde pode ir, a gente pode trazer e retratar. Obrigado pela pergunta, viu? Parabéns. Gente, eu acho que dá tempo só de mais uma pergunta, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui para a Roxana. Peraí. Roxana não, desculpa, Roxana. Professora, a senhora está aí? Aqui. O Lindomar perguntou aqui: há novas informações sobre a velocidade do deslocamento da massa na região? Boa noite, Lindomar. Veja só, eu não estou. O que eu tenho de informação é como eu e Luciana já comentamos anteriormente, é o que está sendo divulgado, não é? Mas eu tenho informações que o professor Jucá está trabalhando junto com a Defesa Civil, né, levantando outras informações, né? A CPRM continua fazendo seus levantamentos e a própria mineração também continua fazendo seus levantamentos. Agora, eu não tenho informações numéricas do processo que está sendo desencadeado, então eu não posso falar além do que eu tenho conhecimento, porque senão eu vou cair aqui nas considerações que o Marcelo fez, né? E nos primeiros momentos, cada pessoa falava uma coisa, falava outra, não é? Então, a gente tem que procurar os órgãos oficiais, no caso CPRM e no caso a Defesa Civil, aí que vem acompanhando tudo isso. Obrigado. E agora eu acho que o Thaleson pode falar. A Patrícia pediu um momento de fala. Se você quiser falar disso, você tem uns 3 minutinhos para falar. Se você quiser falar, pode bloquear o seu microfone e falar o que você deseja. Obrigada. Estão me escutando? Bem baixinho. Agora aumentou um pouquinho.
Minha gente, desculpa se eu falar um pouco baixa, porque eu tô muito emotiva. Porque obrigada, assim, pelos convidados. O evento tá maravilhoso. Essa roda de conversa tá perfeita. Eu quero agradecer principalmente ao Marcelo. A gente já se conhece, né? Assim, eu acho que a fala dele por eu também morar aqui. Meu Deus, já começou a chorar de novo, peraí. Peraí, minha gente. Por eu morar aqui no Bebedouro. E aí, eu não vou conseguir falar, peraí. Foi muito emocionante, porque a gente, quando ele foi falando, foi passado vários filmes na minha cabeça, porque a gente que anda por aqui, a gente vê as coisas acontecendo, e isso dá demais, porque eu moro aqui desde que eu nasci, eu ainda sou muito nova, mas eu vejo as pessoas, eu conheço todas as senhorinhas que eu passo todos os dias pelas portas, dando boa tarde, bom dia. Eu vejo as pessoas na ponte que trabalham bastante para estar ali, para sustentar a família, como a Débora mesmo estava falando aqui. E eu vejo também, tipo, a minha parte também, tipo, da minha família, que meu avô construiu a casa que eu moro e as outras casas, né, que ele mora aqui também. E aí eu fico imaginando, caramba, tipo, teve tanto esse trabalho, tanto da gente, quanto de todas as pessoas da comunidade, e isso tudo vai acabar. E a gente sabe, dói muito pra gente, entendeu? Porque a gente teve muita história aqui, a gente passou muita coisa aqui, tanto boa, tanto ruim, e isso tudo é muito complicado. Então, a gente, assim, escutou vocês falando do que está acontecendo a parte geológica. Eu achei muito importante para a gente entender melhor o que está acontecendo em Bebedouro. E aí me falou sobre as ações que estão sendo feitas e tudo mais, mas a gente vê o quanto é escasso ainda o que está acontecendo, porque eu faço serviço social, e aí eu fico escutando as coisas e eu fico, poxa, a gente tenta fazer alguma coisa e realmente não acontece. E isso é muito importante. E a mesma coisa que está acontecendo é o caso do meu bairro, Bebedouro, e do bairro do Pinheiro, Mutange, Bom Parto, que tem muita coisa precisando ser feita e não fazem nada. E estão deixando a gente para ser, tipo, estão deixando as coisas para serem faladas depois. É muita informação desinformada que é passada, é muita falta de informação também. E a gente fica ao léu, porque os moradores só ficam esperando alguém bater na nossa porta e dizer, você vai ter que sair. Eu acho que é só isso, obrigada. Eu gostaria até de falar, em cima do que Patrícia colocou, pode ser? Pode ser. Pode ser? Patrícia, totalmente solidária a essa dor, né, que você colocou, Marcelo e todos os moradores de todos esses bairros afetados, e nós que pudemos, assim, ouvir história de vida de alguns, e, de uma certa forma, tentar não ser também afetada no sentido de travar e de não poder nem trabalhar, né? Porque são diversas situações, realmente de arrepiar, de realmente a gente se emocionar, né? De fato, assim, com tudo. A gente vê também os bairros, nós estivemos ainda esse ano no cumprimento de uma decisão judicial, que inclusive esteve esse morador, esse senhor, né, que tocava uma sanfona, tocou para a gente, né, para a equipe que foi, nós acompanhamos junto com o gerenciamento de crise e defesa civil, que a defesa civil ficou responsável de falar sobre, de informar sobre o cumprimento judicial que precisava ser retirado, e aí eu soube que ele foi recentemente, e foi uma decisão judicial, e da gente ver a história de vida de cada pessoa, todos os vínculos, e o trabalho do assistente social, e dentro realmente da política de assistência social, é justamente ao contrário.
de a gente tentar resgatar dentro da proteção social básica, né? Eu falei das divisões da proteção, tentando só, né, que as pessoas conseguissem entender dentro dessas proteções, dentro dessa política, de fortalecer esses vínculos. Às vezes, na especial, os vínculos estão rompidos, a gente de tentar trazer de volta, de trazer esse familiar de volta, o direito socioassistencial à comunidade, a viver em comunidade, e a gente vê que, nesse momento, dentro desse evento, desse desastre, né, a gente não consegue minimamente tentar intervir, e eu vejo, sim, como a atuação e eu vou falar muito particularmente por conta, né, de ser o PET, serviço social, do assistente social nesse momento, ser importante, porque, por exemplo, nesse momento nós ouvimos, nós vimos, acompanhamos e relatamos, inclusive, todos os questionamentos, quais eram as especificidades daquela família, por exemplo, porque ela não tinha saído, que se levasse em consideração, tentando mediar as questões que eram colocadas por aquelas famílias ali, que ali estavam. Então, é toda uma tentativa diante de algo que, assim, que realmente é uma tragédia, assim, é algo muito grandioso, as perdas são muito grandes, são perdas irreparáveis e que a gente não consegue mensurar, né, e que foi muito bem retratado aí por Marcelo. Então, assim, realmente eu quero reafirmar essa solidariedade mesmo a todos esses moradores que são vítimas, é claro, de tudo isso, de todo esse processo. Era isso. Muito obrigado, professora, pela a fala de finalização. Em nome do PET de Serviço Social, em nome do PET de Engenharia Ambiental, eu agradeço a presença dos professores, das professoras Emily Oliveira, Luciana Vieira e Rosana Andrade, e também do jornalista Marcelo Alves pela presença, atendo que essa mesa foi de bastante ganho para todos nós que assistimos. Eu queria agradecer pelo tempo de curso e também quero agradecer às pessoas que nos ouviram. Eu sei que tinham professores nos ouvindo também, mas tinha os alunos, e eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado pelo momento e até mais. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, professores. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada pelo Só convite. lembrando que vai estar disponível no YouTube, logo também essa roda. Pessoal, obrigada. Obrigada a todos. Sim. Obrigada pelo convite. Tchau. Lini. Obrigado, Emi. Obrigado, professoras. Marcelo, foi muito bom. Obrigadão. A gente agradece. Obrigada.